Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo, capital. Estamos aqui no estudo da doutrina espírita com as reflexões do Livro dos Espíritos. Mas antes de darmos sequência ao estudo e às reflexões dessa semana, vamos fazendo a nossa prece de abertura, nos conectando com o plano maior, com Deus, o nosso Criador, o nosso Pai de misericórdia, que derrama sobre nós as bênçãos todos os dias, pois nos oferece a oportunidade de recomeçar a cada nova manhã, para que nós possamos aurir as nossas forças, envolvidos por esse sol que se levanta, por essa claridade que nos ilumina. Vamos buscando essa centelha divina que pulsa dentro de nós e trazendo essa presença amorosa de Deus para os nossos dias. Vamos nos firmando no nosso propósito de amar. Nos conectamos também ao nosso irmão maior, Jesus, esse Espírito iluminado que nos deu o Evangelho, que é a cartilha do amor, que nos guia, que nos orienta, que é o nosso farol, que nos traz a compreensão que fora da caridade não há salvação. Portanto, estamos aqui amorosamente abraçados por esse intercâmbio amoroso que irá permanecer durante todo o nosso dia, a nossa semana e a nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, estamos no estudo do Livro dos Espíritos, né? É o livro 4 que está nos trazendo as reflexões sobre as esperanças e consolações, penas e gozos terrenos. Estamos aqui estudando a perda dos entes queridos. E o estudo dessa semana é o item número 936, onde Kardec pergunta aos benfeitores: como as dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam os espíritos daqueles que partiram, né? Afetam os espíritos que partiram. Então, os benfeitores aqui, né, Kardec está perguntando, né, como as nossas emoções, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos podem interferir, né, na condição daqueles que partiram. Eles são afetados, né, pelas nossas emoções, e olha o que eles respondem. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por consequente, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Então vamos, né, dar uma refletida sobre esse pedaço da resposta, né? Porque depois vai ter dois grifos aqui de Kardec, né? Fazendo também uma explicação sobre esse tema. Então sabemos que somos espíritos imortais
que estamos todos mergulhados, né, nesse fluido cósmico universal e que estamos conectados pelo nosso pensamento. Então, o nosso pensamento, ele gera essas vibrações de conexão. Então, imaginem aqueles, né, afetos, esses amores e esses laços que nós formamos com aqueles que fizeram parte dessa nossa caminhada. Então, esses laços, eles são até mais estreitos, né, pelo nosso convívio, pelos nossos sentimentos, pelo nosso amor. Então, esse amor, ele faz com que os nossos pensamentos vibrem, né, na direção daqueles, mesmo aqueles que já desencarnaram. E essas vibrações, elas refletem, elas têm um reflexo também nesses entes queridos. Então, né, diante disso, o que nós podemos refletir sobre as consolações que a doutrina nos traz? Então, não tem como falar, né, dessas separações momentâneas sem esse bálsamo da consolação que a doutrina nos traz. Então, sabemos né, que a única coisa que nos iguala, né, perante essa condição de seres humanos aqui é a morte. Então, todos nós iremos passar por essa dor da separação. Seja em qualquer religião, seja em qualquer condição social, seja em qualquer cultura, todos nós iremos passar, né, por essa dor da perda dos entes queridos. E essa dor, ela nos iguala, né? Sofremos da mesma maneira, independente de qualquer religião, em qualquer posição social, todos nós iremos um dia, né, passar por essa condição dessa dor. Por isso a importância, né, de acolher as pessoas que passam por esse processo, porque é um processo que varia, né, de pessoa para pessoa, dependendo da compreensão. Mas essa dor, ela é inevitável. Agora, o que essa questão está nos trazendo é quando essa dor, ela fica desproporcional na questão de vibrar, né, no coração daquele que parte. Então sabemos, né, que os nossos entes queridos, eles partem para a verdadeira vida, ou seja, a vida espiritual, e que eles também estão mergulhados, né, na mesma saudade que a gente sente, eles também sentem, né, e eles também desejam, né, nos reencontrar, sem dúvida, né, e é mais racional e coerente que eles também gostariam de estar perto de nós, no nosso ambiente doméstico, né? Por isso a importância de manter esse nosso ambiente doméstico ajustado, manter o equilíbrio, mas sabemos que isso é um processo e é um processo que vai durar algumas fases, né? Nós vamos passar por algumas fases desse processo, né? Quando perdemos os nossos entes queridos, que não é um processo fácil, é um processo trabalhoso, né? E que vai se alternar, né? Dias de glória e dias de luta, né? Deverão ser vencidos, né? Paulatinamente durante esse processo. Então, por isso, até volto a repetir a importância de acolher, né, amorosamente aqueles que passam,
né, por esse processo de dor da perda dos entes queridos. Então, a doutrina, ela vai nos trazer a consolação, que é esse bálsamo que irá trazer o refrigério. É como quando passamos por um ferimento no nosso corpo físico, né? Um ferimento vai ficar ali com a pele exposta por muito tempo, né? A pele, ela vai ter um processo de cicatrização até sumir todo o ferimento, vai levar um tempo e vai trazer dor no nosso corpo físico. Mas no final, passado um período razoável, vai ficar uma cicatriz e nós vamos olhar para essa cicatriz, verificar que ela fechou, que ela já não sangra mais, mas que ela sempre vai estar ali marcada no nosso corpo. Então, assim também é com aqueles que partem, que deixam marcas em nossas vidas, né? O amor nos une para a eternidade. E o amor, ele que se forma, né, na nossa jornada, que são esses laços estreitos que vão nos unindo cada vez mais, eles vão ficar para sempre, né, com esses vínculos. Então, sim, sempre estaremos em conexão com aqueles que fizeram parte dessa jornada. Só que a questão, ela está abordando sobre o desespero, né? Como devemos encarar essa questão? Então, o desespero que porventura possa emergir do nosso comportamento, ele vai se caracterizar como acréscimo de sofrimento e preocupações para eles. Então, o nosso desespero, a nossa falta de vontade de viver, a nossa descrença, né, do reencontro, a nossa revolta contra Deus, isso vai trazer para aqueles que partem também um sofrimento, porque eles também necessitam, né, para se reequilibrar, para se readaptar a essa nova vida, né, a esse retorno do plano maior, né, eles precisam de uma certa serenidade, vamos dizer assim, né? E conscientes, né, do que aqueles que ficam aqui na Terra estão em desequilíbrio, né? Eles também podem naufragar, eles também podem entrar, né, na revolta da incompreensão, na angústia, né, por ver as dificuldades que o ente querido está passando, por perceber que eles têm incertezas, né, na vida futura. Então, é comum, né, que aconteça isso. É comum, é muito comum. Mas esse sofrimento, né, pelo qual todos nós iremos passar ou já passamos, é normal e é aceitável. Como que a gente não vai chorar? Como que a gente não vai sentir saudade? Como não vão ter dias, né, que a dor parece que vai nos aniquilar? Isso tudo é normal, porque o luto, ele é um processo. E é um processo doloroso, é um processo que muitas vezes vai oscilar, mas é natural, né, que nós, em algum momento, iremos, né, paulatinamente, nos reconfortando, nos reorganizando. Porque quando perdemos o ente querido, parece que a nossa vida o fio foi puxado da tomada, né? A gente perde a conexão com as coisas. Muitas vezes a gente não consegue nem pensar na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? A gente não tem energia, a gente não tem um direcionamento.
Isso é natural, faz parte desse processo, né? E nós temos que nos permitir, né, chorar. Nós temos que nos permitir sentir. Pois imaginem, né, alguém que não sente, né, essa falta, essa ausência, né? Mas essas nossas lágrimas, elas não podem ser ácidas no inconformismo e na lamentação. Então é só essa pequena diferença, né? Para que nós possamos nos reequilibrar, né, vagarosamente, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, para que o nosso ente querido também possa encontrar, né, essa certeza e essa compreensão do reencontro, da vida futura, de que Deus não nos desampara, que está tudo sendo regido por essa lei natural, essa lei universal, que é a lei do amor, né? E que os nossos amores não morrem. Então, antes, né, de nos aniquilar nessa prostração, na inércia, que nós continuemos, né, a direcionar nossos passos, acreditando, né, nesse amor de Deus para com todos nós, né, que isso nos dá o combustível necessário, né, para a manutenção da nossa jornada aqui, enquanto passamos por esse desafio, né, do processo do luto. Pois a morte, né, antes de ser um rompimento definitivo, é apenas uma separação momentânea. Uma vez, né, que a sepultura acolhe o corpo, acolhe a matéria, né, mas jamais tem o poder de aniquilar, né, essa grandiosidade, né, do espírito imortal, que é eterno e indestrutível. Então, aos poucos, né, vai cedendo lugar para o conhecimento da verdadeira finalidade, né, do homem aqui na Terra, né? Que estamos aqui de passagem para o nosso aprendizado, mas que essa separação, né, não é o término de uma vida, é um processo de transformação, né, muito importante para uma etapa de luta, né, de uma existência aqui do espírito, enquanto esteve conosco, né? É assim que nós vamos evoluindo, é assim que nós vamos progredindo. Então, a doutrina, ela nos traz essa compreensão que os nossos seres amados, né, eles seguem pelo caminho, né, no plano maior. E eles estão fixados numa residência diferente dessa, né, desse plano que nós estamos. Mas eles estão marchando, eles continuam nos amando e sentindo as nossas vibrações, porque esses laços, né, esses laços eternos, eles são verdadeiros e eles nunca se rompem, né? E eles sobrevivem, né, mesmo durante esse estágio de separação. Então a doutrina, ela nos fortalece porque ela nos traz essa compreensão. Então, vamos também fazer a leitura aqui do grifo de Kardec, né? Para que a gente possa finalizar aqui a nossa compreensão. Então, Kardec nos traz aqui, né, o entendimento. Estando o espírito mais feliz do que na terra, então nós somos espíritos e quando nós voltamos, teoricamente, nós estamos libertos, né? Então, lamentar que tenha deixado essa vida é lamentar que ele seja feliz. Dois amigos, daí ele dá um exemplo aqui, né? Explicando essa
esse pensamento dele, né? Então ele fala: dois amigos que estão presos na mesma cadeia, ambos devem ter um dia a liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Seria caridoso que ele continuasse preso, que o que continuasse preso se entristecesse por ter seu amigo libertado antes? Então ele compara aqui, né, aquele que recebe a liberdade antes do outro. Aquele que fica preso vai ficar infeliz por aquele que partiu, né, da cela? Então ele responde, né, ele continua aqui: não haveria da sua parte mais egoísmo do que afeição ao querer que o outro partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece entre dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que também nos libertaremos. Faremos outra comparação. Aqui ele dá um outro exemplo. Tem um amigo que está ao vosso lado e que se encontra numa situação penosa. A tua saúde ou teu interesse exige que ele vá para outro país, onde estará melhor sobre outros aspectos. Dessa maneira, ele não estará mais ao vosso lado durante algum tempo, mas estareis sempre em correspondência com ele. A separação não será mais do que material. Ficareis aborrecido com seu afastamento, que é para o seu bem. Então ele está falando aqui da vida, que a vida continua e que nós também temos esses vínculos de comunicação, que nós nos conectamos também através das vibrações do pensamento, né? Então, mesmo que eles viajaram, né, como ele cita aqui, para outro lugar, para que tivessem uma condição melhor, mais favorável, né, para se continuar o seu processo, né, de evolução, de melhora, né, a gente pensa e reflete sobre isso, né? Que todos nós iremos passar por essa condição também, né, de busca, de melhora, de refazimento, e que estamos aqui momentaneamente estagiando, né, nesse processo de aprendizado e que voltaremos para nos refazer, para poder voltar outras vezes e continuar no nosso processo e na nossa caminhada. Então, a doutrina espírita, ela nos traz, né, essas provas patentes, né, que ele continua, né, a doutrina espírita, pelas provas patentes que nos dá quanto à vida futura, a presença ao nosso redor dos seres que mais amamos, a continuidade da sua afeição e da sua solicitude, pelas relações que nos permite entreter com eles. Nos oferece uma suprema consolação, uma das causas mais legítimas da dor. Então temos esse consolo quando temos, né, que encarar essa dor frente a frente. Com o Espiritismo não há mais solidão, não há mais abandono. O mais isolado dos homens tem sempre amigos ao seu redor, com os quais pode comunicar-se. Imagina, né? Nós temos a certeza de que nós podemos nos conectar com aqueles que partiram. Eles podem estar ao nosso lado o tempo todo, ali, numa data especial, numa reunião de família. Então, olha que bom sabermos, né? Elevar o pensamento em oração, em vibrações amorosas, para que eles também possam se fortalecer, para que eles possam ter a segurança, né, de enfrentar esse momento da separação também com mais equilíbrio, né? Então que nós possamos suportar, né, essas atribulações da vida, né? Ela nos
parecem tão inconsoláveis que supomos que não podemos aguentar. E não obstante, se a suportamos com coragem, se soubermos impor o silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora dessa prisão terrena. Como o paciente que sofria se felicita ao se ver curado, por haver suportado com resignação um tratamento doloroso. Então, diante de tudo isso, sabendo que essa dor, ela vai nos trazer muitos dias, que parece que não vamos suportar, que nós possamos, diante disso, acolher amorosamente, as nossas dores, os nossos momentos de luta, e que nós possamos também acolher amorosamente aqueles que passam por esse processo, sem cobrar deles, que eles já tenham toda a compreensão, porque mesmo nós espíritas, com toda a compreensão que nós temos, nós também iremos passar pelo nosso processo de luto. Abençoada seja essa doutrina que nos oferece o recurso para nos reequilibrarmos diante desse desafio. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.